Em primeiro lugar, eu queria dizer que é com muita alegria que aqui me encontro. Este é um toque pessoal, uma vez que não tenho tido a felicidade, até ao momento, de poder colaborar de forma duradoura com grandes títulos da imprensa portuguesa, de prestígio secular, como o Diário Notícias ou o Jornal Notícias. Tive a oportunidade, como foi recordado, de ter sido colaborador durante alguns anos da TSF, quando estava localizada na Avenida de Ceuta. E depois acompanhei as suas peripécias na cidade de Lisboa, em termos de localização, mas recordo, por falar no Sr. Presidente da ERC, que tirámos uma fotografia na Avenida de Ceuta, na altura em que partia para o Congresso em Santa Maria da Feira, para fazer a análise da magna reunião dos social-democratas, e ele, com a sua capacidade de antevisão, imaginava que não mais eu viesse a regressar aos microfones da TSF, o que de facto aconteceu. De facto aconteceu. E tirámos uma fotografia, penso que aliás partilhada com o Carlos Andrade, naquela ocasião. Exatamente. E, portanto, há aqui este toque pessoal, de ter trabalhado muitos anos com funções de responsabilidade na imprensa portuguesa e, concretamente, na rádio, na TSF. E por isso estou muito feliz, pessoalmente, por este convite e por esta oportunidade. Mas queria agora, como Presidente da República, agradecer em nome do país o contributo deste grupo e dizer da esperança que existe no seu papel no futuro da comunicação social num tempo muito difícil. Como disse o Presidente Daniel Proença de Carvalho, com aquela inteligência que lhe conhecemos e com aquele poder analítico que é sempre inspirador, e estou a ver ali criar, envolver, inspirar, os tempos não são fáceis para a comunicação social. Porque não são fáceis para a democracia e para a liberdade. E, portanto, não é fácil haver uma comunicação social livre e democrática onde as democracias atravessam um período muito difícil. Um período muito difícil porque, ainda por todo o mundo, há um número apreciável de regimes não democráticos. E em tempos de globalização, o peso desses regimes naturalmente condiciona a vivência democrática dos demais. Em segundo lugar, porque o mundo globalizado tem ido de crise em crise, económica, financeira, com consequências sociais e políticas. E em tempos de crise financeira e económica não é fácil a vivência democrática, a vivência da liberdade e, portanto, a vivência da comunicação social livre e democrática. Não é fácil a nível de cada sociedade, não é fácil a nível regional, dos continentes, não é fácil a nível global. Por outro lado, vivemos, embora não tenhamos muitas vezes a noção disso, uma revolução tecnológica profunda, que é científica e tecnológica. E a chamada era do digital mudou muito do que era a comunicação social clássica que a conhecemos. Ainda sou do tempo de ver o chumbo na imprensa, de ver chegar o offset, de acompanhar as peripécias das formas de comunicação que vinham do telegrama para o telex, para o fax, para aquilo que é a comunicação social dos nossos dias. E este salto do digital acabou por deixar para trás, como outras componentes da revolução que vivemos, camadas apreciáveis das sociedades contemporâneas, que ficaram para trás economicamente, financeiramente, socialmente, culturalmente e politicamente. Normalmente identifica-se com as camadas de maior idade, que são aquelas que têm mais dificuldade de reajustamento tecnológico. Mas é transversal o fenómeno. Apanha também muitos jovens que estão a sair da sua formação, mais ou menos básica. Tem outra capacidade de adaptação e de ajustamento, é verdade, em termos de discurso, de acesso à comunicação, de mudança de vida, de circulação no tempo e no espaço.
Mas estas mudanças profundas e muito rápidas e aceleradas estão a ter custos enormes para as democracias contemporâneas. Como tenho repetido, como professor de Direito, sou o primeiro a reconhecer a dificuldade do direito, como aliás da política, para acompanhar essas mudanças. A decisão política ponderada exige tempo, o direito exige maturação, não é fácil, ou pelo menos não é propício definir regras instantaneamente, e há uma pressão do tempo real para respostas políticas e jurídicas. E quando elas não surgem, surge aí sim uma sensação de vazio, de desajustamento. É essa sensação de vazio e desajustamento que é fácil de preencher, ou com a ilusão de que o tempo volta para trás, ou com a abertura às promessas mais variadas de soluções miríficas e imediatas. Esse é o estado de espírito em muitas sociedades e por isso é cada vez mais difícil a vivência democrática. E por isso é cada vez mais verdade aquilo que se dizia, mas não se levava a sério. A democracia constrói-se todos os dias. A democracia não é um dado adquirido, como a liberdade não é um dado adquirido. E porque em matéria de construção da democracia e de vivência da liberdade, ao contrário de alguns desportos, não há empates, se é que os empates não são sempre vitórias ou derrotas disfarçadas, o que se passa é que o perder tempo, o empatar, significa uma derrota. Uma derrota da liberdade, uma derrota da democracia. Este é um dos grandes desafios do nosso tempo. Tudo o resto decorre desse desafio, ou muito do resto. A dificuldade de reajustamento de doutrinas e de ideologias e a sua aplicação ao concreto. Os arquétipos clássicos ultrapassados, um conservadorismo quanto às ideias e a dificuldade de as ajustar à realidade que muda. A ultrapassagem das forças políticas, económicas e sociais, que não são capazes de se mover, e não é a criação de um sítio na internet, nem a adoção de alguns dos traços do novo discurso digital, que significa ajustamento à nova realidade. Já não falo nas instituições mais pesadas. As instituições democráticas clássicas, as nacionais e internacionais, foram pensadas para outro tempo. Os governos reúnem como reúnem, os parlamentos funcionam como funcionam, as instituições internacionais têm o seu tempo, que não é o tempo do funcionamento dos mercados, da circulação das notícias, da pressão dos acontecimentos e da constante expectativa de respostas imediatas a problemas crescentes. O equilíbrio entre o agir em tempo real e a ponderação necessária para agir bem é um equilíbrio cada vez mais difícil. É neste quadro democrático que de alguma maneira explica as situações, as circunstâncias que vivemos hoje em tantas democracias, que o papel da comunicação social é crescentemente fundamental. Porque se diz que é preciso criar democracia todos os dias e viver a liberdade todos os dias, isso significa que é fundamental que haja uma comunicação social livre e democrática todos os dias, alimentar pedagogicamente, mesmo quando se não assume como tal, aquilo que é a afirmação da democracia e da liberdade. E por isso é uma boa notícia que, ao contrário da tendência que todos tememos, que hoje estejamos aqui a celebrar a vida e não a morte na comunicação social portuguesa. Porque já, infelizmente, assistimos a mortes demais na nossa comunicação social. Na comunicação social local e regional, em alguns casos,
em muitas rádios que apareceram e desapareceram, em alguns títulos de maior ou menor referência. E fomos assistindo a isso como um dado inevitável, como se não tivesse custos para a democracia. Tem custos imensos para a democracia, a nível local, como a nível nacional, como na projeção de Portugal no mundo. Para o Presidente da República é, portanto, um dia de alegria. Há um grupo muito prestigiado, um grupo forte, um grupo feito de história, mas também de presente e de horizonte de futuro, que aqui mostra a sua vitalidade. É evidente que há em cada um de nós um traço de saudade. Eu mentiria se não dissesse que, com alguma saudade, passo pelo edifício tradicional do Diário de Notícias e recordo não o ter trabalhado lá, mas o ter ido lá muitas vezes. Algumas das quais para ser fustigado, como é próprio de quem, tendo protagonismo público, está sujeito a escrutínio público. É uma das originalidades do nosso tempo, querer ter-se protagonismo público e não se querer, ao mesmo tempo, estar sujeito a escrutínio público. Mas essa saudade, apesar de tudo, é menos importante do que o sentido de esperança desta inauguração. Esperança porque se juntam vários meios de comunicação social. E essa é uma forma essencial neste tempo e para o futuro. Longe vai aquela era em que se pensava e se concebia o órgão de comunicação social solitariamente. Bonita, inesquecível para muitos de nós, mas largamente ultrapassada. Por outro lado, cobrindo áreas e formas de intervenção muito diferentes. A imprensa, ou a imprensa escrita, a rádio, a vários níveis, com várias projeções geográficas, aparentemente mais locais, se é que títulos que nasceram localizados não tivessem atingido uma dimensão nacional, porque atingiram. O açoriano, oriental, o caso do Jornal do Fundão, são exemplos disso. Mas depois, com uma abertura às plataformas digitais, percebendo que por aí passa muito contacto, sobretudo com os mais jovens. Com todos, sobretudo com os mais jovens. E até com os menos jovens que conseguiram ultrapassar o risco da infoexclusão. E com um signo de futuro, uma aposta de futuro. Isso é muito importante, de futuro. E como disse o Presidente Daniel Pereira de Carvalho, desejo de qualidade. Desejo de qualidade. Isso é muito importante, porque nós queremos um país com qualidade. Queremos um país com qualidade. E Portugal tem todas as condições para ser um país com qualidade. Tem mesmo uma oportunidade histórica, por que estranho que pareça para muitos, para ter um futuro com qualidade. A sua localização geopolítica, as comunidades espalhadas pelo mundo, está ligado a várias comunidades internacionais. O ter uma possibilidade de ajustamento único das pessoas e das estruturas que temos revelado, além fronteiras, e de vez em quando também há quem fronteiras. O talento do conhecimento, o que temos de excelência no conhecimento, que estamos a projetar. Tudo isso permita, num contexto muito perturbado e perturbador, uma nova oportunidade. E até as más notícias que nos chegam de vizinhanças mais ou menos próximas são, de alguma maneira, também o reforço dessa oportunidade. Não é um, nem dois, nem três investidores que eu tenho encontrado, muito recentemente, que me dizem: o problema era conhecer Portugal. Vindo a Portugal é muito diferente da ideia que tínhamos, baseada apenas em dados estatísticos. O custo dos fatores de produção,
a justiça e a sua morosidade, a burocracia da administração pública, todos esses fatores. Depois chegamos lá e vemos uma qualidade de vida, uma capacidade de conhecimento, uma juventude que não esperávamos, virtualidades das ligações de Portugal e dos portugueses, protagonismos internacionais. E tudo isso nos convida a ficar. E vamos trocar outras localizações, aparentemente mais promissoras, para Portugal. Isto está a acontecer. E a comunicação social tem aí um papel fundamental. E termino por essa nota inevitável em quem, desde os 10 anos, foi fazendo jornais, primeiro de circulação familiar e de escola primária, que ainda havia escola primária, depois liceal, universitária e depois noutros planos, dizendo que aquilo que o Presidente da República espera deste grupo é que seja, como é seu dever, imparcial, isento e implacável no escrutínio de todos, a começar no Presidente da República. É isso que o cidadão fez quando não era Presidente da República. Foi isso. É isso que ele espera que façam os jornalistas desta casa e de todas as casas de Portugal, cumprindo a sua missão em relação aos titulares do poder político, como a todos os responsáveis na sociedade portuguesa. É complicado, é complicado. É penoso, é penoso. Às vezes acaba por ter custos para o próprio e para aqueles que não fizeram a sua opção, familiares, amigos, próximos, que se sentem envolvidos no custo da exposição pública. Foi uma opção. Ninguém era obrigado a exercer funções públicas, a não ser por um sentido de missão. Mas isso é um problema de consciência. Aquilo que esperam é que este grupo, todo ele, cumpra essa missão. Se cumprir essa missão, cria liberdade e democracia e ajuda Portugal a ser melhor. Muito obrigado.